Tem assim, se a gente for observar só no Brasil, eu acho que uma das CPIs que são mais famosas e mais controversas, porque por mais que a gente esteja aqui embasando, não, a CPI ela tem que ser séria, ela tem que ter um processo de investigação, né? Em 1953, a gente teve uma CPI aqui no Brasil. O Brasil é cheio da CPI, gente. Essa de 53 eu acho bacana. Porque um jornalista famosão, Carlos Lacerda, ele, por meio do jornal dele, né, chamava Tribuna da Imprensa, e ele criticava o Getúlio. E também criticava um aliado do Getúlio, um jornalista, o Samuel Weiner, que era também dono de um jornal, Última Hora, né? O que aconteceu? O Carlos Lacerda e os políticos da União Democrática Nacional, um partido político, né? De acordo com eles, o Banco do Brasil estava fazendo repasses ilegais para o Grupo Weiner. Qual era a ideia da CPI? A ideia da CPI, porém, ela veio do próprio Weiner, porque ele tinha certeza de que nada de irregular ia ser encontrado no grupo dele. Tanto que ele falava que nada, né? Tanto que ele depois ele falou que se arrependeu, né, da solução que ele mesmo tinha proposto. Porque ele diz que não percebeu, aí ó, o jogo político, né? Que a maioria do Congresso, né, apoiando e sendo crítico lá do Getúlio, era uma maioria fictícia. Era um joguete político, não de política partidária, política, né? Mas era um jogo político, num sentido negativo. E também, ele não tinha sacado que o próprio Carlos Lacerda tinha muito mais influência e vigor de briga do que ele tinha imaginado, né? Essa CPI começou em junho de 1953, ó, nós estamos pertinho, ó, tem uns fatos interessantes repetindo nessa época, inclusive a época em que acontece. Juntamente com uma outra CPI, que tinha sido instaurada para investigar a quantidade de dinheiro que estava circulando nas operações entre o Banco do Brasil e as empresas jornalísticas entre 43 e 1953. Foram 5 meses de trabalho, 27 testemunhas que foram escutadas. Tanto o Weiner quanto o Carlos Lacerda prestaram depoimento aos membros da CPI. Foi um processo extremamente cansativo, especialmente para o Weiner, porque até xenofobia por parte do Carlos Lacerda ele sofreu, que ele tinha nascido na Europa Oriental, então como ele era estrangeiro, ele não poderia ter o direito de ter um jornal aqui no Brasil, e a CPI só acabou em 1950, acabou em, acho que foi novembro de 53. O que foi descoberta com essa CPI? Que havia irregularidades nas transações de crédito do Banco do Brasil, mas que isso tinha favorecido a imprensa de uma forma geral, e não apenas do grupo Weiner. O Weiner, na verdade, ele foi a primeira pessoa a quitar as dívidas. Uhum. E em 1955, né, um ano e meio depois, assim, praticamente, da CPI, que o Weiner foi absolvido de falsidade ideológica.